Olá, bem-vindos. O candidato à Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, é o nosso convidado de hoje. Ele encabeça a lista de uma coligação chamada Novos Tempos, que inclui o PSD, o CDS, o PPM, a Aliança e o MPT. Não chegou exatamente a congregar todas as direitas, ou pelo menos tanto quanto desejaria, uma vez que a Iniciativa Liberal colocou-se de fora. O Chega também não faz parte desta coligação. Eu sou a Paula Queiro Varela. Comigo nesta entrevista está a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço. Queria começar pelo congresso que vai nesta semana, terça e quarta-feira, decorrer em Lisboa. É uma convenção do Movimento Europa e Liberdade, em que vão participar justamente todos os líderes dos partidos à direita em Portugal. O seu nome não consta no programa. Eu queria perceber se não quis estar presente, se não aceitou participar e como é que vê esta convenção. Olá Paula, olá Eunice e muito obrigado pelo vosso convite. Eu por acaso este ano não vou conseguir participar nessa convenção, nessa conferência, mas vejo todas estas conferências de uma maneira muito positiva. O facto de eu não estar não quer dizer que não pense que este tipo de conferências, sejam elas à esquerda ou à direita, em que a sociedade civil fala sobre política, são importantes. Porque, no fundo, o que nós vemos é um desligar da sociedade civil da política. E aquilo que eu penso que essa organização, chamada MEL, esse movimento, faz é trazer muitas pessoas que estão na sociedade civil, que são gestores, que são empresários, a falar sobre política. Isso é importante e, portanto, é verdade que não estou, mas poderia estar, não teria qualquer problema. Neste caso não posso porque não tinha agenda para isso. E, portanto, não vou este ano, mas tenho muito gosto em ir para o ano se realizar. E nós tivemos aqui a semana passada David Justino, vice-presidente do PSD, a dizer que não iria a uma convenção deste género estando André Ventura presente e dizendo até que isto é de alguma forma uma legitimação de André Ventura e uma forma de também promover um partido que só tem um deputado. Isso não influenciaria na sua decisão? Não era uma coisa que o incomodasse? Eu conheço muitas das pessoas que fazem parte deste movimento. Pessoas, por exemplo, como Jorge Marrão, que é um empresário que se preocupa com a política. E, portanto, não penso que por convidar especificamente André Ventura, isso retire alguma coisa a essa conferência. Mas não vou fazer aqui, não sou eu que vou fazer uma apologia ou não desta conferência, até porque não a conheço, mas acho que conferências para que as pessoas e a sociedade civil se interessem são sempre bem-vindas. Mas para além da conferência, esta ideia de frente de direita, até porque se apresenta como um candidato agregador da direita em Lisboa, isto faz-lhe sentido? Ou seja, a direita deve juntar-se e tentar formar uma frente de direita, ou o tempo é antes de cada partido reforçar a sua identidade e tentar valer por si? Eu penso que numas eleições autárquicas, aquilo que temos em Lisboa, e é aquilo que existe no nosso sistema eleitoral, é que ganha a pessoa que tem mais um voto. E por isso aquilo que nós temos aqui em Lisboa vai ser uma batalha, podemos chamar assim, entre Carlos Moedas e Fernando Medina. E, portanto, há realmente uma necessidade das pessoas que estejam cansadas de 14 anos de uma governação da Câmara Municipal, de um presidente como Fernando Medina, tenham uma alternativa. E essa alternativa, eu represento essa alternativa. E, portanto, de certa forma, é preciso que todas as pessoas que não se identificam com a governação que temos vivido de Fernando Medina, que votem em mim para poder ter uma alternativa. E, portanto, nesse caso, só há dois lados. E, portanto, nesse caso está a dizer-me que para umas eleições autárquicas isto faz sentido? Pensaria diferente numas eleições legislativas? Não, vamos responder. Isso que está a dizer do mais um voto, claro, é diferente. Se a sua pergunta, é a grande diferença de autárquicas para legislativas. Sem dúvida. Mas se a pergunta é se faz sentido ou não um partido como o Chega estar nessa frente-direita, eu penso que eu fui muito claro na maneira como toquei e falei sobre essa situação.
e de dizer que não penso que o Chega se identifique com a maneira que eu vejo, no caso, uma cidade, mas também aquilo que eu penso que um país deve ser. Inclusivo, com diversidade, com pessoas de diferentes religiões, com essa tolerância. E, portanto, as pessoas aí conhecem bem o que é que o Carlos Moedas pensa sobre isso, porque isso foi a minha vida como comissário, foi lutar por essa diversidade. Mas a minha pergunta ia além do Chega e além de Lisboa, ou seja, era mesmo se faz sentido congregar numas eleições autárquicas mais do que faria sentido congregar para umas legislativas. Matematicamente, sim. Agora, é preciso congregar não só os partidos, mas sobretudo as pessoas que deixaram de acreditar, as pessoas que já não votam porque não conseguem ver uma alternativa. E, portanto, nós temos aqui esta congregação, podemos lhe chamar assim, que eu quero construir, ela vai muito para além dos partidos. Ou seja, os partidos são importantes, eu diria que toda essa frente que fala de centro e de centro-direita é importante, mas mais do que isso são os descontentes, as pessoas que deixaram de acreditar que Lisboa pode ser uma cidade muito melhor, que podemos ter uma cidade com muito mais ambição. São essas que eu quero Deixe-me pegar nessa sua ideia, que é também o seu slogan de campanha, que é Lisboa pode ser muito mais do que imaginas, que é uma declaração genérica, obviamente, de intenções. O que é que Lisboa pode ser para o candidato Carlos Moedas, para quem, por exemplo, trabalha em Lisboa, mas não consegue comprar casa ou arrendar casa em Lisboa, porque o preço médio das habitações é claramente incomportável, tendo em conta os salários das pessoas? É verdade, eu penso que aquilo que, quando eu digo uma cidade que pode ser muito mais do que imaginamos, é no fundo uma cidade que olha para o futuro e que tem as características que eu vi em muitas cidades que têm e olham para esse futuro da ciência, da cultura, mas que trata dos problemas dos que cá vivem. Porque nós não podemos só olhar para o futuro. O presente é aquilo que nós temos. E o presente é realmente de toda uma geração que já não consegue viver em Lisboa. E isso, para mim, tem várias soluções. Não há uma solução mágica. Há, sobretudo, uma solução de aumento da oferta daquilo que hoje temos. Nós temos uma Câmara Municipal com muitos imóveis devolutos. Estamos a falar em milhares de metros quadrados, que podem dar aqui um choque, diria eu, de oferta, em que com mais oferta os preços diminuem, mas depois também temos que ajudar toda esta geração, seja com verdadeiros programas de renda acessível que funcionam, não tem sido o caso, não como tem vimos, funcionado o renda acessível da Câmara Municipal de Lisboa? Não, repare, a promessa de Fernando Medina, que eram 6.000 fogos de renda acessível, não existiu, simplesmente foram 300 fogos que foram entregues e agora, antes das eleições, estão a fazer um esforço muito grande, mas a promessa não aconteceu. Mas o que é que falhou, o que é que identifica como falha e o que é que faria diferente para resolver essa situação de poder aumentar de facto a oferta dentro de preços que as pessoas possam pagar? Sobretudo os edifícios devolutos da Câmara Municipal, que ainda estão devolutos, ou seja, se passear em Lisboa, como eu tenho feito nas freguesias, vê uma quantidade enorme de edifícios que há 5 anos atrás podiam ter sido reabilitados com preços mais baratos para ter rendas acessíveis, verdadeiras rendas acessíveis para os lisboetas. E isso não foi feito. Depois tivemos um problema brutal no licenciamento. O que é que acontece? O que é que controla ou o que é que diminui a oferta? É que a pessoa entrega um projeto na Câmara, supostamente o projeto deveria ser aprovado em 35 dias e muitas vezes demora 3 anos, 4 anos, sejam eles investidores pequenos ou grupos de investidores inclusive com grandes, prédios que são propriedade da Câmara. Há casos, e nós conhecemos pelo menos um, em que um edifício que se tornou propriedade da Câmara devido ao estado em que estava e teve de fazer obras e os inquilinos saíram de lá e passados 20 anos estão agora a ser chamados a dizer se querem voltar. Como é que se resolve isto? Se a Câmara nem sequer os seus próprios edifícios consegue resolver rapidamente? Olha, com transparência... É um problema de burocracia? Transparência, sobretudo. Porque aquilo que acontece hoje nas regras urbanísticas é que elas não são transparentes. E quando as regras urbanísticas não são transparentes, o que faz é que isso deixa aos políticos margem para decisão. Se nós fôssemos ao PDM existente e aplicarmos as regras existentes e dissermos às pessoas, como eu vi em tantas cidades em que vivi, o caso, por exemplo, de Boston, conheci bem o sistema imobiliário, em que a pessoa sabe quando entrega um projeto na Câmara, se respeitar determinados parâmetros, esse projeto é aprovado.
Ou seja, nem precisa de esperar, sabe que está dentro dos parâmetros, que são claríssimos, sabe que há aquele prazo e há aquele sabe projeto. aquele prazo. O que é que acontece em Lisboa? Também existe o prazo, só que no dia 34, antes de chegar ao fim do prazo, pedem mais um papel, o que dá mais 30 dias, e mais 30 dias, e portanto as pessoas esperam anos por isso. Falei com muitos investidores imobiliários que me falavam no efeito que isto tem no custo do preço de uma casa. Ou seja, 1/3 do valor do preço de uma casa é ter esperado e ter empatado aquele capital durante anos. E, portanto, quem é que paga? Pagam os mais jovens, pagam as pessoas. Isso é sobretudo burocracia também, falta transparência eventualmente, mas sobretudo burocracia, como dizia a Eunice Lourenço. Acha que a Câmara de Lisboa é uma estrutura demasiado pesada e que devia ter uma redução, nomeadamente dentro da própria Câmara, das suas estruturas e do seu número de funcionários, que é bastante elevado? Eu penso que, sobretudo, o que falta é que as pessoas tenham a capacidade de olhar para uma estrutura que é grande, para uma cidade como Lisboa, obviamente estamos a falar de muitos funcionários, mas que estão desmotivados e que não falam entre eles, em que as estruturas da Câmara, que são muito verticalizadas, em que quando entra, por exemplo, um projeto que precisa de ir para outro departamento, ninguém sabe onde é que está o papel. Portanto, as pessoas não falam umas com as outras. Portanto, a minha primeira medida como Presidente da Câmara será criar estruturas horizontais para que as pessoas possam ter um ponto focal para resolver os problemas. Porque os papéis entram na Câmara e depois andam a passear na Câmara durante anos. E não há um interlocutor, mas um interlocutor com poder, que possa dizer, olha, o senhor enviou-me isto, eu mandei para aquele departamento, já fui falar com o diretor. Mas, sobretudo, o que eu vejo, e falei com os trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa, com alguns, é que eles estão desmotivados. E há um problema de partidarização? Eu penso que em Portugal esse problema existe sempre, porque nunca foi definido no sistema português exatamente o que é que são postos de confiança política e postos que são técnicos. Aquilo que eu aprendi nos meus anos na Comissão Europeia foi que nós temos que retirar a política das decisões técnicas. Por exemplo, eu falo muito da minha prioridade da cultura. Muitos dos subsídios que são dados na cultura são, muitos deles, escolhas políticas. Na Comissão Europeia, quando nós damos um subsídio a um cientista ou a alguém da cultura, essas escolhas não são políticas, são técnicas. E eu penso que isso vai ter que ser revisto exatamente para separar aquilo que é político daquilo que é técnico. Mas, na política, nós temos que reconhecer que um Presidente da Câmara, ou um Primeiro-Ministro, ou alguém com cargo executivo, tem que ter pessoas de confiança política. E não podemos dizer, lá vai ele e traz esta pessoa ou outra. Sim, traz aquela pessoa para uma função política. Mas a nível dos diretores, não devem ser funções políticas. São funções extremamente técnicas em que o próprio diretor pode ir contra o Presidente da Câmara, pode dizer que não está de acordo e não pode ter medo disso. Se nós separarmos bem estes dois mundos, as pessoas percebem e os eleitores percebem e as situações são muito mais claras e muito mais transparentes. Essa forma de governação da Câmara também implicaria formas diferentes de governação, por um lado, das juntas de freguesia, que tiveram uma reforma recente, e por outro lado, da área metropolitana. Acha que há aqui uma necessidade de reformar todas essas formas de governação local? Portanto, aquilo que aconteceu foi que muito do poder que estava na Câmara Municipal passou para as juntas de freguesia. E com isso acresce responsabilidade. O que é que correu mal? Correu mal a coordenação. Ou seja, nós hoje temos, por exemplo, quando tem um problema na sua rua, se esse problema for no passeio, ele é resolvido pela junta, se for no meio da rua, é resolvido pela Câmara. O que é que acontece? Estas entidades não falam umas com as outras. E muito à portuguesa, aquilo que eu tenho sentido é que, de certa forma, ao passar esses poderes para a junta de freguesia, a Câmara também continua a fazer algumas das coisas que já deviam estar nas juntas de freguesia. Como por exemplo? Olha, por exemplo, com equipas de manutenção com problemas nas ruas, em que as freguesias têm uns, mas depois a Câmara também tem outros. E, portanto, nós temos em vários aspectos alguma duplicação. E, portanto, essa duplicação não deve existir. Os problemas que são mais próximos das pessoas têm que ser resolvidos nas juntas. As juntas de freguesias têm que ter essa capacidade. E, portanto, eu acho que o que falta aqui é coordenação entre os vários serviços e, portanto, vou lutar para que essa coordenação seja feita e para que a Câmara e os serviços das freguesias falem de uma maneira que hoje não estão a falar. E depois, em relação à área metropolitana, porque já utilizou aqui várias vezes a expressão dos que cá vivem,
mas um presidente da Câmara de Lisboa se calhar não pode pensar só nos que cá vivem, pelos vistos também pensa nos que gostaria que cá vivessem e nos que cá trabalham, e isso implica uma gestão com os outros municípios à volta. Também defende que aí há falta de coordenação e é preciso mudar, ou é só uma questão de estrutura? Olha, eu aí acho que há falta de liderança, e há uma grande falta de liderança de Fernando Medina nesse aspecto. A área metropolitana de Lisboa, só para as pessoas terem um bocadinho de, talvez lá em casa, ouvirem o que é que se representa. A área metropolitana de Lisboa representa, em termos de produto interno bruto, algo que é comparável a um país como a Bulgária ou a Roménia. Estamos aqui a falar de 36%, 37% do produto interno bruto do país. E, portanto, a área metropolitana deveria ter uma visão conjunta que hoje não existe. Não existe, por exemplo, na mobilidade, em que Fernando Medina afirmou que íamos ter os chamados parques dissuasores. Muito importantes, porque para a pessoa reduzir o trânsito na cidade, teria que ter parques à entrada da cidade, em que as pessoas deixavam o carro no parque e depois apanhavam o transporte. Esses mais de 4.000 lugares nunca aconteceram. Porquê? Falta de coordenação com os concelhos limítrofes. Falta de coordenação na área metropolitana de Lisboa. Depois, a área metropolitana de Lisboa, como um potentado económico extraordinário, em que essa visão conjunta para a tecnologia, para a ciência, para a cultura, deveria ser também a nível metropolitano. E eu também não vejo isso. Vejo a área metropolitana como, no fundo, uma reunião entre políticos que defendem este conceito, mas depois nada acontece. E, portanto, aí faltou muita liderança em relação a Lisboa e esta área metropolitana, que poderia ser um potentado comparável, como digo, com países europeus, aliás, maior do que alguns países europeus. Queria perguntar-lhe, em relação à sua perspectiva para o turismo, Carlos Moedas, que foi o grande polo de receita da capital nestes últimos anos. Houve um investimento e uma aposta clara nesta área. Este deve ser, no pós-pandemia, de novo o foco de uma política para a cidade de Lisboa? Lisboa não pode ter apenas um foco. O turismo é essencial. E eu tenho lidado com as pessoas que sofreram tanto exatamente por esse decréscimo do turismo. E mostra como uma economia deve ser diversificada. Ou seja, se só dependermos do turismo, então quando acontece um fenómeno como a pandemia, nós sofremos muito mais. Mas agora vamos ter que ter medidas muito concretas para o turismo. Vamos ter que ajudar o turismo a crescer de uma maneira diferente. E isso significa, para mim, várias coisas. Uma é diversificar as centralidades de Lisboa. O que é que estava a acontecer em Lisboa? Os turistas vinham e iam sempre exatamente aos mesmos sítios, para as pessoas perceberem. Isso é normal, vamos todos aos mesmos sítios quando vamos a uma cidade visitar como turistas. Mas não é bem assim. Em Paris não é assim, em Londres não é assim. A pessoa vai, mas tem muito mais para ir. Muito mais. São cidades maiores e com outras atrações. Não, mas Lisboa não é uma cidade pequena. Nós podemos ter centralidades que já vamos conseguindo algumas, como os Parque das Nações, que começou a ser uma centralidade, mas deve ser ainda uma maior centralidade da cidade. Outras zonas da cidade que estão mal aproveitadas, que as pessoas poderiam ir e não estão a ir, e que nós podíamos desenvolvê-las. E, portanto, falta aqui um plano de turismo para conseguir diversificar estas centralidades. As pessoas reuniam-se exatamente nos pontos de maior interesse, e isso acontece, como diz a Paula, em todas as cidades. Justamente. Mas essa diversificação, por um lado. Por outro lado, a estadia média, não é? Portugal, e sobretudo no caso de Lisboa, era visto como uma estadia muito curta. Aquilo que o turismo pode trazer é um stopover, quando muitos que iam para o Brasil, passavam uma noite. Como é que nós podemos estender isso? Como é que podemos, nesta altura de pandemia, ajudar as pessoas seja ele com vouchers para irem a restaurantes, para ficar mais 2 noites nos hotéis? Vamos ter aqui um plano de ajuda que seja não apenas dar dinheiro, mas conseguir transformar a indústria do turismo em Lisboa para um turismo de maior qualidade e que fique mais tempo na cidade. E, portanto, é nisso que quero trabalhar, é num plano para esse turismo. Mas não pode ser o único. Nós temos de ter um plano que seja o que eu chamo para além do Web Summit, ou seja, em termos da tecnologia, e quero lançar esta ideia da fábrica de empresas para Lisboa, porque penso que temos que passar daquela ideia de ter uma startup para como é que nós, com as startups que temos, as fazemos crescer
E isso exige disciplina, exige processo, exige design, exige marketing e exige, sobretudo, ter a capacidade de dizer, não, isto não é só atrair, é explicar, é desenvolver os negócios em Lisboa de outra maneira. E, portanto, isso tudo faz parte dessa Lisboa. Ter mais empresas em Lisboa? Que, sem dúvida, mais, melhores e maiores, ou seja, e que se desenvolvam. Nós temos hoje em Portugal, há 4 unicórnios, mas há apenas um unicórnio que tem base em Portugal, que é a Fidesai. Os outros são unicórnios portugueses, mas não têm base em Portugal. E quando fala com pessoas destas empresas, o que eles lhe dizem é muito interessante, nós não somos grandes porque a ideia era grandiosa. Foi porque conseguimos ter um processo de desenvolvimento da empresa que era diferente dos outros. E falta em Portugal, e sobretudo Lisboa, tem que ser o líder dessa mudança, a capacidade de ter aquilo como eu vi na Alemanha, como vi em França, de ter verdadeiras fábricas de empresas em que os jovens, os empreendedores, são ensinados qual é a disciplina, como é que vão arranjar os investidores, como é que vão desenvolver o produto, como é que vão desenvolver o marketing da empresa. E tudo isso é disciplina, e não é ideia. isso consegue-se com políticas locais? Não são necessárias políticas nacionais? Não, obviamente que as políticas nacionais são importantíssimas, mas o que é interessante nas grandes cidades, por exemplo, como Londres, é que a cidade influencia a política nacional. Ou seja, a pressão que se põe na política nacional é feita pelo Presidente da Câmara. O que é que nós vemos no Sadiq Khan em Londres? Ele é um challenger do poder instituído a nível nacional. O que é que nós vemos em Lisboa? Não vemos bem isso, não é? E o facto de ser um Presidente da Câmara diferente do Governo poderia ajudar isso? Sem dúvida. Eu acho que isso traria uma relação completamente diferente. Uma relação de liderança completamente diferente em que a cidade pica ao país, em que a cidade não se deixa ir para trás. Quando nós temos um Presidente da Câmara que, no fundo, de certa forma, está ali como um delfim do Primeiro-Ministro que tem ambições nacionais, é diferente. Há cidades como Oeiras, ou Cascais, Sintra, que é à volta de Lisboa, que têm tentado fazer isso. Quer ir roubar, por assim dizer, roubar a essas... Entre aspas. Exato, entre aspas. A essas periferias de Lisboa que têm sido esse polo empresarial, por exemplo, e de desenvolvimento de empresas. É aí que quer ir buscar... Não, eu quero ir buscar lá fora, eu quero ir buscar aqueles que ainda não estão cá e quero que a área metropolitana... no sentido de seguir esse exemplo, acha que isso têm sido bons exemplos? Não, sem dúvida, sem dúvida. Os exemplos de Cascais e com o Presidente da Câmara, Carlos Carreiras, têm sido extraordinários. E, portanto, nós temos aqui muitos exemplos à volta que são essenciais para desenvolver a área metropolitana como um todo. Isso só ajuda. Mas o que é que aconteceu nos últimos anos? Repara, as universidades saíram todas de Lisboa. A Universidade Nova foi para Carcavelos, a Universidade Católica, o novo curso de Medicina, não é em Lisboa e, portanto, nós temos estado a perder peso. E isso não é normal. Ou seja, nunca ninguém se perguntou o que é que aconteceu, porque é que as universidades, quando têm um novo projeto, saem de Lisboa. Eu pergunto-me todos os dias e não gostava que isso acontecesse. Mas já descobriu a resposta? Porque é que elas saíram? Porque é que vão saindo? Porque tiveram condições diferentes, porque tiveram um ambiente com menos burocracia para licenciar os seus projetos. Teria que lhes perguntar, obviamente, mas eu penso que aconteceu isso. Menos burocracia, melhores condições, e eu quero dar essas condições não só às universidades, mas às empresas e à cultura. E daí eu ter aqui também uma grande centralidade sobre a ideia da cultura em Lisboa. Já lá vamos. Queria perguntar-lhe, porque falou do autarca de Londres, mas queria perceber se tem alguma referência como autarca em Portugal. Referências como autarcas em Portugal. Temos grandes autarcas em Portugal. Olha, temos um autarca como Carlos Carreiras, que obviamente lhe digo que fez um trabalho extraordinário e que é uma referência. Ricardo Rio, em Braga. É um grande autarca. Um homem que tem posto realmente a cidade no mapa, que trouxe ciência, a tecnologia, e isso é importante. São todos do PSD, algum de outra área partidária? Não, estes por acaso é verdade, são do PSD, mas são grandes referências para mim. Um dos problemas crónicos das cidades é o trânsito e o estacionamento. Em relação ao trânsito, já defendeu aqui uma melhor articulação a nível da área metropolitana, mas também já disse que não faria a ampliação do metro. Quais seriam as suas soluções para a circulação de pessoas em Lisboa? Então, aquilo que eu disse
foi diferente. Foi dizer que não estou de acordo com esta solução, que ninguém está de acordo da linha circular. E para as pessoas perceberem, as linhas circulares noutros países são linhas que são realmente circulares, é um círculo à volta da cidade. Esta linha não é um círculo. Esta linha tem entre as estações, basicamente, do círculo, não chega a 1 quilómetro de distância. Portanto, o que temos aqui é um pequeno laço que não se percebe porque é que ele foi feito. Porque é que não se investiu em levar a linha para a parte ocidental da cidade, estou a falar ir desde Campolide, de Alcântara, Belém, Ajuda, porque é que isso não foi feito? Eu não percebo porque é que essa escolha foi feita dessa maneira. Porque é grave. Porque hoje, é suposto ser a fase seguinte. É suposto ser a fase seguinte, mas eu acho que um político tem que ter as suas prioridades certas. E para mim a prioridade não era a linha circular. Aliás, eu não percebo como é que ela é uma prioridade. E, portanto, isso é uma escolha política que eu não teria feito. E depois, essa ligação ao Ocidente teria aqui uma das outras prioridades que, para mim, quem vem de fora, eu acho que não há ninguém que não diga, que é a ligação ao Rio. Nós temos que ter uma maneira de toda aquela parte de Belém estar ligada ao Rio. E, portanto, vamos ter que repensar como fazê-lo. Se nós tivéssemos um metro que ia até Alcântara ou Belém e termos depois ali uma linha que não fosse uma linha típica ferroviária com, no fundo, o barulho que cria entre o rio e a cidade, em que as pessoas pudessem passar mais livremente, a relação seria completamente diferente. E, portanto, essas são as minhas prioridades, que são muito claras e que não foram as prioridades deste Presidente da Câmara. E que eu tenho muita pena de ver que somos das poucas cidades na Europa em que as pessoas não têm um metro à porta. Qualquer cidade destas que estávamos a falar de referência, as pessoas têm um metro à porta. E aqui as pessoas não têm um metro à porta. E uma parte da cidade não é servida pelo metro. Isso é o que mais complica, na sua opinião, a circulação de trânsito em Lisboa. Eu queria também perceber qual é exatamente a sua posição em relação às ciclovias, porque falamos da Almirante Reis, teve uma posição que gerou muitas críticas, porque defendeu que ela devia acabar como está, ou é preciso reajustar essa questão, porque, na verdade, os veículos limpos, assim chamados, estão a ser promovidos em quase todas as grandes capitais do mundo. Olha, Paulo, eu ando de carro elétrico, andei muito de bicicleta, e em Bruxelas andei sempre muito de bicicleta. Porque é fácil, porque tem essas condições. E tem essas condições. O que é que eu queria que ficasse claro? Eu não sou contra as ciclovias. Eu sou contra as ciclovias mal pensadas, mal desenhadas e pouco estruturais. E é esse o caso ali? E aquilo ali? da Almirante Reis está mal pensado, está mal estruturado e não pode ser feito daquela maneira. Ou seja, nós não podemos pôr uma ciclovia que, de repente, retira a passagem às ambulâncias, se há um autocarro que para, que de repente criou, na altura da pandemia, fluxos de trânsito completamente, eu diria, impensáveis num momento de pandemia em que não havia qualquer trânsito na cidade e o trânsito estava ali parado. Portanto, tem que ser realmente, não faz sentido ali. Agora, as ciclovias fazem sentido e uma cidade com ciclovias faz sentido, como por exemplo aquilo que vejo agora em algumas freguesias, em que se põem os carros dentro dos bairros a uma velocidade inferior a 30 km e a ciclovia é dentro da própria, do próprio bairro. Isso faz sentido. Isso era o que existia em Bruxelas, é o que existe noutras cidades. Agora, este tipo de não pensar, ou seja, mostra falta de gestão e de planificação. Para se planificar uma ciclovia, tem que se pensar estruturalmente. O que é que eu vou fazer aos carros? Porque as pessoas do dia para o outro não vão vender os carros. Portanto, tem que ter lugar para se estacionar. Então, eu tenho que pensar, posso fazer um silo vertical em algum sítio para que as pessoas saiam de casa e não estacionam o carro na rua, mas estacionam ali, porque elas não vão de um dia para o outro mudar os seus hábitos. Pode usar, por exemplo, prédios devolutos para silos automóveis? Sim, depende tecnicamente. Eu, como engenheiro, digo-lhe que não é uma solução muito fácil alguns prédios devolutos passarem a ser mais difícil como obra de engenharia. Santana Lopes, mas numa das candidaturas a Lisboa, tinha essa Sem dúvida, essa alguns prédios, e podem-se construir outros em prédios que já estão devolutos e estão decadentes, de construir aí um novo silo vertical. Mas o que eu gostava de dizer às pessoas é que quando se pensam as ciclovias, elas têm que se pensar de raiz. A pessoa tem que pensar o que é que vai mudar na rua. Uma ciclovia como aquela que vemos, por exemplo, na Avenida da República, faz todo o sentido.
não incomoda ninguém. É uma ciclovia excelente em que o ciclista está protegido, porque não está em cima dos carros, até porque há aqui um problema de segurança, que também temos que pensá-lo, e portanto eu queria dizer às pessoas, eu não sou contra as ciclovias, mas estas como a da Almirante Reis, não faz sentido. E eu acho que isso é que foi um bocadinho esta noção de Fernando Medina, que era, como se diz em inglês, fazer o check da lista, ou seja, era preciso construir 200 km de ciclovias, então é construir ciclovias. Não é bem assim, é pensá-las profundamente para que a cidade... As cidades, a minha visão da cidade, são cidades como eu vivia, ou seja, em Nova Iorque ou em Paris, em que a pessoa tem as grandes vias com muita gente, mas depois tem bairros calmos, bairros muito calmos, com silêncio, às vezes com até tempo parece para que não pensar, se está dentro que da não mesma se está cidade. na grande cidade. Já falou aqui da cultura. Um teatro em cada freguesia é a solução para a cultura? Não é a solução para a cultura, é uma das ideias que eu tenho, que eu penso que é uma ideia essencial para o nosso futuro. O teatro é essencial para as nossas vidas. O teatro é essencial para a educação. E eu não vejo aquilo que vi noutros países do envolvimento do teatro logo a nível, por exemplo, da escola primária. Portanto, por exemplo, um dos projetos que tenho é um projeto de conseguir que o teatro entre nas escolas logo no primeiro ciclo. Porque isso muda a atitude dos miúdos, muda a atitude das crianças de como enfrentar a vida, de falar em público, de apresentar, tudo isso é importante. Portanto, passa também por um ensino, diria eu, do teatro, da música, logo no primeiro ciclo, de uma maneira diferente, cruzando com as outras disciplinas, e depois passa por ter espaços. Quando falamos com os agentes culturais, aquilo que nós vemos é que em Lisboa não há espaço. Se os vossos filhos quiserem montar uma nova banda de música ou uma trupe de teatro, não conseguem ter espaço para ensaiar. E, portanto, quando eu digo um teatro em cada freguesia, eu estou a falar num espaço que seja, de certa forma, polivalente para o teatro. Se perdeu as associações recreativas, os clubes de bairro... De certa forma, eu acho que isso também se perdeu, mas é a responsabilidade municipal realmente darmos uma grande volta aos incentivos para as artes e para o espetáculo. E não é apenas dar dinheiro e ajudar, e que neste momento isso tem sido muito importante para todos e eu acho que é bem feito, mas é construir espaços em que eles possam ter o seu espaço. E eu acho que isso é essencial. E, portanto, o teatro em cada freguesia é ter essas salas. E a cidade dos 15 minutos que eu falo é uma cidade também polivalente. Aquilo que vê em Paris hoje é que, por exemplo, um liceu, de dia é liceu e à noite até pode ser para uma sala de espetáculos, pode ter uma atividade. Portanto, tem que haver também esta noção do urbanismo, dos multiusos. Mas aquilo que é essencial aqui é olhar para a cidade e dizer: a cultura tem que estar no centro do projeto de uma cidade do futuro. Porque a cultura é aquilo que define a nossa identidade como europeus, como portugueses e como lisboetas. E, portanto, tudo aquilo que eu puder, vou investir na área da cultura para conseguir ter um verdadeiro Parque Mayer, que não temos hoje, que é uma desconexão de projetos, para ter essa escola a tratar mais do teatro e da cultura e da música, e tudo isso vai ser uma das minhas linhas para o meu projeto para Lisboa. Temos de avançar. Carlos Moedas recentemente falou, vou aqui às cábulas para não me enganar, a propósito de buscas recentes da Polícia Judiciária à Câmara de Lisboa sobre uma sombra que paira sobre a prática de atos cotidianos, sobre a política de gestão da Câmara. Queria perceber exatamente o que é que quer dizer com isto. A gestão urbanística em Lisboa é um caso de polícia? Não, acho que aquilo que eu quis dizer é que eu tenho um plano para que não aconteçam esse tipo de casos no urbanismo em Lisboa. O urbanismo tem que ser feito através de regras muito claras. Já falou da transparência. E isso é o que não está a acontecer. Ou seja, quando eu, como lisboeta, não sei quanto tempo é que vai demorar a aprovar um projeto, não sei como é que aprova esse projeto, ou que ouço, por exemplo, todos nós ouvimos conversas, mesmo em pequenos investidores, mas que arquiteto é que eu tenho que escolher? Por exemplo, ou qual é o melhor arquiteto para aprovar o projeto? Não, não é o melhor arquiteto para aprovar o projeto. Por exemplo, uma das coisas que não tem havido em Lisboa e que eu acho que faz parte de pensar a cidade são concursos públicos de arquitetura. Não só para as obras públicas, mas também para as obras privadas. Eu acho que aquilo que eu vi em cidades, por exemplo, como Munique,
em que a cidade tem um conjunto de arquitetura que tem uma harmonia extraordinária, é que mesmo um promotor privado faz um concurso público em que vêm arquitetos jovens, arquitetos diferentes, não são sempre os mesmos. Porquê é que estamos sempre a falar nos mesmos nomes da arquitetura? Há tantos arquitetos jovens, grandes talentos portugueses que ficam de fora e, portanto, tudo isso faz parte dessa transparência. Mas a palavra é certa, Paula, a palavra é realmente transparência. Isso impede aquilo que também descreveu como algo que corrói a democracia, que é o facto de se favorecerem sempre os mesmos e os seus próximos, é isso? Sem dúvida, eu penso que quando nós olhamos em Portugal... Isso é uma cultura portuguesa? Não, eu acho que aqui é mais uma cultura ligada ao espectro político do Partido Socialista. E aqui não estou a fazer uma acusação ao Partido Socialista, mas há uma parte do Partido Socialista que viveu sempre no Estado com essa ideia de amigos e de favores e, portanto, a história é clara sobre isso. Mas então não é apenas na Câmara de Lisboa, neste caso, está a dizer eu que há acho uma que cultura no geral há uma governo... cultura de governo que, em geral, tem sido, e eu gostaria de contribuir para algo de diferente. E por isso quero lançar segunda-feira um Conselho de Independentes, que traz pessoas de fora da política, que decidiram vir ajudar, que alguns são estrangeiros, outros são portugueses. E já pode dizer quem são? Olha, primeiro vou ter o maior especialista de cidades hoje no mundo, que é o professor Carlo Ratti, que tem o maior laboratório de cidades no MIT e que vai estar presente e que vai ser um desses conselheiros. Pessoas de várias índoles, por exemplo, como a Laurinda Alves, que é uma jornalista, uma mulher que tem feito muito na área social e na área da cidadania, e que também estará comigo. Homens como Jorge Chaminé, um barítono, maestro fantástico, que vive em França há muitos anos. O que é que essas pessoas podem trazer, Carlos Moedas, que as pessoas da política não podem? Eu acho que... pessoas dos partidos, vou dizer assim, porque estamos a falar de partidos e de uma coligação. Trazer, no fundo, aquilo que as pessoas estão fartas da política, estão fartas dos partidos políticos. E o meu objetivo como político é conseguir criar essa ponte entre a política e as pessoas. E a primeira coisa, na minha experiência, na ciência, é que a única maneira de o fazer é trazê-los para a conversa. Pôr nesse Conselho de Independentes, mas depois ser também uma comissão política, ter os partidos e conseguir que falem uns com os outros e conseguir ter, e daí a ideia de lançar uma Assembleia de Cidadãos em Lisboa, em que temos cidadãos que vivem na cidade e que participam não só a dizer o que gostam ou o que não gostam, porque isso seria muito fácil, mas a construir as políticas com os políticos. O que é que isto faz? Primeiro traz às pessoas a dificuldade da política. A política é complexa. E, portanto, se eu participar na decisão, eu vou perceber essa complexidade, vou perceber a complexidade dos dossiês e, ao mesmo tempo, vou valorizar mais as pessoas da política, aqueles que são os bons, obviamente não os maus, e os políticos também vão valorizar mais essas pessoas que são independentes e que querem continuar independentes. Se eu puder, Paula, contribuir para esta aproximação dos independentes da política, de uma maneira que não é transformar os independentes em políticos. É que no futuro... Pode acontecer também, há esse risco. Não, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, mas a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é que a política do futuro vai ser uma política de co-criação entre os políticos e as pessoas. E nós, no fundo, estamos a meio da ponte. Muitos políticos pensam que isso é uma consulta pública. Não é isso, não é uma consulta pública, é trabalhar em conjunto, é trabalhar nas políticas em conjunto. E eu penso que isso é muito importante para o futuro, sobretudo para lutar contra o extremismo, contra o populismo e contra o cinismo em relação ao poder público e àquilo que é o trabalho das forças políticas, que é muito importante para a democracia. Esses independentes que vai convocar serão sobretudo para o aconselhar, ou a sua lista, a sua equipa de variação também vai privilegiar os independentes? Estes aqui são para me ajudarem. Obviamente que a minha lista terá independentes e terá um equilíbrio entre esses independentes e entre as forças políticas e isso é o que eu vou trabalhar nos próximos meses. Estas pessoas estão aqui para me ajudar de corpo e alma e obviamente que vou trabalhar com elas, mas não são diretamente pessoas, se a pergunta é essa, que eu levo ou não levo para a lista, não é esse ainda, Já ainda não estamos nesse ponto. Já tem a sua lista pensada? Tenho muitas ideias.
só para mim, porque acho que não é o Portanto, não momento. nos vai dizer. Que não vou dizer. Tens coisa de perguntar. Tens coisa de perguntar. Mas vou Então, observando. só para si que ainda não são para os partidos que o apoiam. Não, elas são sobretudo para mim desse equilíbrio de ver quem é que são as melhores pessoas com maior mérito na política e também fora dela, que têm disponibilidade também para estar num projeto, porque muitas destas pessoas que são independentes, muitas delas até poderiam gostar, mas não têm essa disponibilidade. Deixe-me perguntar-lhe, o senhor também não vem propriamente da política, pelo menos da forma tradicional como a conhecemos. E eu tenho uma curiosidade que acho que é partilhada por mais pessoas, espero que sim, por isso é que vou fazer a pergunta. O senhor quis ser candidato à Câmara de Lisboa estando no lugar de administrador da Gulbenkian, que é um lugar bastante apetecível, muita gente gostaria de estar nesse lugar. O senhor deixou, foi para testar a sua capacidade, a sua vocação política, porque uma coisa é estar num governo, outra coisa é protagonizar uma candidatura e uma candidatura à maior Câmara do país. É para testar a sua capacidade, saber até onde é que pode ir? Não. Aquilo que eu senti foi a capacidade, ou pelo menos dentro de mim, de ter voltado para Lisboa e de ter sentido um choque pessoal de pensar. Eu vi tantas cidades, eu ajudei tantos cientistas, tantos inovadores por essa Europa fora, e agora chego aqui a uma cidade que é minha, que é uma cidade linda, que todas as pessoas adoram, mas que no fundo de manhã não se levantam com vontade de mudar o mundo. E talvez pelos nossos filhos e pelas gerações que aí vêm, eu achei que poderia contribuir e que esse era o momento para transformar e trazer essa energia para Lisboa, essa energia de mudança, de ambição, que falta em Lisboa. E senti que era o momento para o fazer. Mas a minha ambição aqui, que seja muito claro, porque é muito claro na minha cabeça, é ser Presidente da Câmara de Lisboa. E isso é essencial, porque é aquilo que eu quero fazer. É aquilo que eu quero mudar. E em todos os projetos políticos que eu me meti, foi para ir até ao fim, para fazer as coisas, para mudar a vida das pessoas. E acho que o poder local tem essa beleza e, portanto, é aquilo que eu senti que tinha esta paixão e esta convicção. Mas são sempre inevitáveis as leituras mais alargadas das ambições políticas e o próprio líder do PSD definiu uma meta que são as eleições autárquicas. Haverá uma avaliação desta liderança do PSD depois das autárquicas. Rui Rio deve fazer essa leitura das eleições autárquicas e quando é que deve ser feita? Deve ser feita cumprindo os prazos das diretas e do Congresso, ou as autárquicas são de facto aqui o momento de avaliação? Olha, Eunice, eu estou tão concentrado nas eleições autárquicas que realmente não tenho tempo para pensar nesses temas e nesses debates. Eu penso que aqui as leituras que são feitas a seguir às eleições, obviamente são sempre feitas leituras e os líderes devem fazer essa leitura. Eu farei a minha leitura daquilo que será o meu resultado e estou convicto que vou ganhar. E isso é importante, obviamente, para Lisboa, é obviamente importante para tanta gente que quer mudança. As pessoas estão cansadas de 14 anos de sempre a mesma governação em Lisboa e esse cansaço chegou a um ponto em que as pessoas sentem que a mudança está aí, que podemos ter uma cidade melhor, mais ambiciosa, com ciência, com cultura e com tudo aquilo que não temos tido até agora. Por isso é esse o meu foco, é essa a minha ambição. Não esperando então uma resposta concreta ao que é que quer fazer para além da Câmara de Lisboa, porque nesta altura só quero falar disso, mas queria só perceber se podemos contar consigo para outros desígnios políticos no futuro. Ou se isto é tento agora e não dá e vou-me embora. Não, este é o grande desígnio da minha vida e da minha luta política, até porque eu penso que o grande, se a sua pergunta é em relação à ambição política, sim, eu acho que não há maior ambição do que ser Presidente de uma Câmara, porque aquilo que eu vi, a minha experiência na Comissão Europeia, é que os países, de certa forma, estão a enfraquecer. O poder nacional já não conta o que contava e aquilo que hoje conta na Europa são as cidades e a Europa.
se vir, aquilo que pode realmente fazer a mudança nas pessoas são os presidentes de Câmara, por um lado, e depois os grandes problemas, como a pandemia, como a cibersegurança, como os problemas de saúde, são todos a nível europeu, e portanto nós temos aqui uma dicotomia. Portanto, em termos de ambição, diria eu, e de convicção que posso ajudar as pessoas, porque eu estive sempre na política para ajudar as pessoas, ela é feita a nível local. E portanto essa é a minha ambição e esse é o meu projeto político que eu tenho, que é muito acima dos partidos. Muito obrigada. Obrigada, Carlos Moedas. Obrigada a si que esteve a ouvir-nos.